Para mim é uma excitação muito grande a gente poder utilizar o conhecimento da gente, o aprendizado para poder ajudar a gente não só a criar um Brasil melhor, mas uma América Latina melhor. O mundo mudou. Eu, no outro dia, estava indo para a pousada do Rio Quente dar uma palestra, saindo de Goiânia, e no carro que eu estava, atrás, no caminhão atrás, estava escrito assim: antigamente eu dormia pouco, hoje eu não consigo nem dormir. Então, o problema é que antigamente você tinha insônia, hoje você nem consegue dormir. Quer dizer, o mundo mudou. Eu estou chegando de Chicago, participei de um congresso em Chicago, e, gente, eu gostaria de falar para vocês, a gente tem chumbo grosso pela frente, a competição está altíssima. O que a gente precisa perceber é que no mundo, isso não só no Brasil, isso não só na América Latina, mas na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, a gente pode dividir em dois grupos: 20% de campeões, 80% de dinossauros. E para esses dinossauros eu gostaria de dizer que a gente não chegou no fundo do poço. A gente está acostumado a ouvir as pessoas falando nas várias cidades que a gente viaja, chegamos no fundo do poço. Não, gente, tem muito mais fundo de poço para a gente chegar. Porque as verdades que nos levaram ao topo, ao pódio, alguns anos atrás, hoje essas verdades nos levarão para a derrota. Um exemplo muito simples. Quando eu era menino, um dia meu pai falou: filho, quando você tiver uma meta, então vamos imaginar aquele banquinho ali. Quando você tiver uma meta, você determina essa meta para você, determina esse objetivo, e aí, filho, você dá um passo após o outro, que inevitavelmente um dia você vai atingir essa meta. Vocês lembram disso? Quando você tinha uma meta e você trabalhava direito e realizava a sua meta? É assim que o mundo acontece hoje? Não. Eu tenho certeza que hoje nas várias empresas de vocês existe uma série de metas a serem cumpridas. Qual que é o maior drama de hoje, desse mundo? É que a minha meta não é mais somente a minha meta. Então, final do ano, olha uma situação bem específica. Eu dei palestra para 4 grandes empresas de informática. Então, o presidente ou o diretor administrativo ou o diretor de marketing apresentava o plano de marketing da empresa. Então, quando ele apresentava esse plano de marketing, eu ficava ali sentado, vendo o plano estratégico da empresa, para depois entrar e fazer essa palestra. Aí um falava assim: a nossa meta até o ano 2000 é de 50% do mercado. É muito raro de alguém de marketing falar um número seco. Então eles, olha, não põe 50%, senão vai parecer que a gente está chutando. Põe 50,1%, né? Ou 49,8%. Então eu escutava: puxa, que meta audaciosa, 50% do mercado. Aí eu entrava a fazer a palestra, Revolução dos Campeões. Na outra semana, a concorrente estava lá, aí apresentava uma meta. A nossa meta é 49,8%. Eu ali sentado falava assim, pensava: acabou, 2 empresas já fecharam o mercado. Eu falei assim: bom, mas ainda tem 2. Aí, no outro dia, ia lá, eu estava escutando: a nossa meta até o ano 2000 é 50% do mercado. A minha vontade de levantar a mão: gente, vai dar encrenca, porque já tem 2 que estão com meta de 50%. Aí eu falei assim: e a semana que vem ainda tem outra. Aí o sujeito da outra: a nossa meta até o ano 2000 é 51% do mercado. Vai dar encrenca. Vocês que são melhores de matemática do que eu, dá para 4 empresas terem 50% do mercado ao mesmo tempo, no mesmo ano? Não vai dar. O que vai acontecer? Uma vai ter 50%, outra vai ter 15%, 20%, e 2 vão quebrar. Esse é o drama. O problema é que a minha meta, ela não é mais somente a minha meta. A minha meta é meta de um monte de gente. Então, adianta eu fazer bem feito? Não. Adianta eu trabalhar certo? Não. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser o melhor. Porque se eu não for o melhor, a minha meta vai ser um sonho, vai ser uma ilusão, vai se transformar em pesadelo. Esse é o maior drama. Por isso que eu tenho um prazer imenso de trabalhar com o Sebrae. Pessoal que está aí nos vários auditórios do Sebrae, eu gostaria de falar uma coisa para vocês, gente. Talvez o grande conselho que eu quero dar para vocês é: façam um plano de negócios.
Porque tem negócio, gente, que já nasce morto. Eu estava em Marília, no Sebrae de Marília, e aí uma pessoa estava querendo montar uma avícola do lado do supermercado. Esse negócio não tem chance. Não tem chance. Por quê? Porque o sujeito vai comprar o frango. O sujeito vai comprar o frango pelo preço que o supermercado vende. Então, para mim, o meu coração fica cortando, né? Eu tenho uma parceria imensa com o pessoal do Sebrae. Quero mandar um abraço para vocês de tantas capitais e pessoal do interior de São Paulo. Gente, não adianta você entrar sem um plano de voo. Garra não é mais diferencial competitivo. Determinação não é. Sem isso, é a mesma coisa que você não saber mexer em informática. Precisa ter um bom plano de voo. Porque agora a competição é negócio de gente grande, é negócio de profissionais. De novo, porque a minha meta é meta de todo mundo. A minha meta não é mais só a minha meta. Então não adianta mais eu ser bom. É que eu sou bom. É que eu tenho garra. Nada disso. Você tem que ter mais. Porque senão o seu negócio morre. Então, gente, você precisa ter um plano estratégico, um plano de negócio para saber se o seu negócio é viável. Como eu falei para vocês, eu tenho trabalhado muito no interior de São Paulo. Chega os decacegues, né, os descendentes japoneses que foram para o Japão. Os coitados ficam 5 anos lá, gente, trabalhando de domingo a domingo, às vezes 10, 12, 14 horas por dia, comendo mal. O sujeito volta com 80, 100 mil dólares. Entra num negócio sem possibilidade de dar lucro. 4 meses depois, fechou. Eu vejo com o coração sangrando aquele pessoal que sai no programa de demissão voluntária das estatais, especialmente do Banco do Brasil, 40, 60, 80 mil reais. 1 ano depois, o sujeito já vendeu o carro, já está devendo o apartamento. Então, não é mais só garra. Não é mais só boa vontade. Muitas pessoas têm falado, tem que ter garra, tem que ter boa vontade. Não, precisa ter mais. Daqui a pouco eu vou contar para vocês as 5 características dos campeões e eu quero a participação de vocês para a gente criar uma energia tão grande que chegue lá no Paraguai. Então, agora, o mundo mudou. Então, essas 5 características, normalmente quando eu falo isso, nas empresas, o pessoal fala, poxa vida, trouxeram o Roberto Chiniachik aqui para tomar o nosso sangue de canudinho, para explorar mais a gente. Gente, essas 5 características dos campeões que eu vou estar ensinando para vocês daqui a alguns minutos, elas são importantes não somente para a sua vida profissional dar certo, para a sua empresa dar certo. Elas são importantes para a sua vida dar certo, para a sua família dar certo, para o seu casamento dar certo. A nossa vida como pai piorou? É mais difícil ser pai hoje do que era ser pai há 5, 10 anos atrás? Sim ou não? Incomparavelmente mais difícil. É muito mais difícil. Alguém daqui tem dúvida que vão oferecer droga para os seus filhos? Alguém tem dúvida? Sim ou não, gente? Gente, vamos lá. Qualidade total, melhoria contínua. Alguém tem dúvida? Gente, eu quero falar para vocês, hein? Essa é uma dica. A importância da participação de vocês. Na vida, ou a gente é jogador, ou a gente é telespectador. Ou a gente é plateia. E cada vez mais você tem que colocar a chuteira, o tênis, e ir lá jogar. Não adianta mais só olhar, não dá. Você que é o líder, você que é o gerente tem que jogar. Então vamos lá. Alguém tem dúvida que vão oferecer droga para os seus filhos? Sim ou não? Não. Quem que vai oferecer droga para o nosso filho? Os amigos. Não é mais aquele traficante de 1,50 m por 3 de largura da favela do Rocinha com escopeta. Percebe? São os amigos. E eu queria falar para vocês, não é que vão oferecer para filhos rejeitados, que o pai não... Vão oferecer para os nossos filhos. Tem uma história que hoje eu conto rindo, mas que na hora me deu nervoso. Eu tenho 4 filhos. Um dos meninos, quando essa história aconteceu, chama Ricardo. Ricardo tinha 11 anos de idade. Um dia, estava jogando bola, eu, o Ricardo e o Arthur. Terminou a primeira partida, eu sentei exausto, suor escorrendo. O Rick
foi falar um negócio, falou, pai, e travou. Eu falei, ô Rick, o que foi? Fala aí, filho. Ah, pai, nada, a gente vai no jogo hoje. Filho, a gente vai, mas fala aí. Não, fala aí. Depois de um tempo ele falou, pai, sabe a festa que a gente foi ontem? Eu falei, sei, filho, lógico, eu te levei, te busquei na festa. Ele me olhou assim e falou, pai, me ofereceram coca. Percebe? Eu pensei um palavrão. Na festa que eu levei, na festa que eu busquei, na casa do amigo que eu conheço desde os 5 anos de idade, na casa dos pais desse amigo que eu conheço já há muitos anos, numa festa que só tinha garotos de um colégio chamado Rainha da Paz, que é um colégio de uma formação religiosa profunda. Eu fui terapeuta há muitos anos da minha vida, e terapeuta, gente, tem um treino de escutar aquelas loucuras e segurar a barra. Eu sempre me lembro daquela história daquela senhora entrando, Roberto, aconteceu uma desgraça, Roberto. Pois não, Sueli, o que aconteceu? Roberto, eu peguei o meu marido transando com o sócio na nossa cama. Percebe? E você, como terapeuta, você tem que ficar na sua. O máximo que você pode perguntar é ativo ou passivo? Percebe? Você não pode chegar e falar, pô, quem diria, machão daquele jeito, sentando na boneca? Não acredito. Não, você tem que ficar, né? Eu como fui, né, eu tive esse treino, né, de escutar as coisas, ficar, né, centrado. Eu olhei para o Rick e falei simplesmente, filho, e qual foi sua reação? Aí ele falou, pô, pai, você já explicou que esse negócio é complicado, é uma viagem que não tem volta. Falei pro cara segurar, ele maneirou e tal, a festa rolou na boa, normal. O Arthur viu que o lance estava pesado, falou, gente, vamos jogar. Eu peguei e falei, o Rick já, vamos jogar. Eu lembrei que um mês atrás tinha tido uma festa em casa. Morri de vontade de já perguntar, mas fiquei centrado. Terminou a segunda partida, eu sentei ali, fiz aquela cara de tudo bem, e vocês vão perceber claramente que o Ricardo tem um pai extremamente moderno e atual. Eu olhei para o Rick e falei, eu olhei assim e falei assim, Rick, e a nossa festa aqui do mês passado, filho? Rolou? O Rick, com aquela carinha dele de anjo, né? Falou, pô, pai, você foi tão legal, ajudou a gente a montar a festa, comprou os refrigerantes. Mas aqui a gente fala as coisas, né? Eu falei, filho, rolou. E eu aqui, né? Na minha casa, careta do jeito que eu sou, não é possível. O que estava acontecendo? Um garoto da escola que estava perdido, começou a usar e, obviamente, não tem dinheiro, começa a oferecer para os amigos, classe média. Aí, logicamente, depois, eu chamei o Rick e falei, quem é, filho? Aí, vamos dar uma ajuda para o menino. Aí fomos lá, conversamos com o menino e tal. Está saindo. Esse é o mundo. Então, essas 5 características dos campeões, elas são importantes, gente, não é só por causa da sua empresa ou por causa do seu emprego, mas por sua relação com seus filhos andar. Senão, quando você entra em casa, a conversa murcha, um fala para o outro, quieto, o Tino chegou. Ou aquela mãe, né, que o pai fala, não, filha, pode mandar fazer a roupinha, não tem problema, você vai na festa, eu seguro a Dina. Percebe, todo ano, no Brasil, quase 1 milhão de moças menores que 18 anos engravidam. Adianta o pai ser aquele ditador? Não. Por quê? Porque é a filha dele que vai engravidar. Então, nós precisamos evoluir para a nossa vida como pais andar. Não adianta ficar querendo detonar filho. Nós precisamos ter outra postura. E o casamento mudou? Sim ou não? A gente olha aqui e vê que a maioria é mulher. Percebe? A maior parte vocês devem ter acompanhado como que as mulheres estão crescendo. Eu tenho certeza que aí nos vários auditórios, mulheres presentes.
A mulher antigamente, quando casava, o que ela queria no casamento? Exatamente, segurança. Porque a mulher não tinha segurança dela. A segurança da mulher era ter um marido. Por isso que a gente dizia que o homem de sucesso era o homem que tinha tanta grana que bancava qualquer desejo da mulher. E a mulher de sucesso é que conseguiu um marido desse. Não é isso? A mulher percebeu que se ela ficasse parada em casa, ela estava frita. Então ela pegou e saiu, né? Vocês saíram, vieram para cá, assistir palestra e tudo. E a mulher começou a ter autonomia. Então, o que hoje vocês, mulheres, querem no casamento? O que a mulher quer? Não, se fosse só parceria, companheirismo, estava fácil para nós homens. Vamos lá. O que a mulher quer? Exatamente. A mulher quer amor. Imagina, olha, eu quero amor. Parece uma coisa simples. Agora, nós homens, nós fomos treinados para dar amor para uma mulher? Sim ou não? Não, nós fomos treinados para dar o quê? Segurança. Quer dizer, a gente está oferecendo máquina de datilografia para quem está usando o computador, entendeu? Agora, o que é pior é que com esse aumento da competitividade, esses desafios, tem homem que não dá nem amor nem segurança. E o que as mulheres estão fazendo? Lógico, as mulheres estão trocando de fornecedores, pô. Lógico, não aqui nesse auditório, nem nos vários auditórios. Agora ficou mais complicado, né? Porque normalmente é só no auditório, né? Então eu falo assim, não aqui em Curitiba, mas em Maringá, em Londrina, que eu vou estar visitando Londrina dia 15. Então, não só em Maringá, em Londrina, em Manaus e tal, né? O que as mulheres estão fazendo? Trocando de parceiros. Tem gente que não tem mais um, né? Não, estou tendo 2 ou 3 parceiros. Então, aquele homem machão, eu mando aqui, entendeu? A mulher diz, tudo bem, chifrudo. Não tem problema nenhum. Então, quando você for estudar qualidade total, eu quero que você entenda que qualidade total não é um jeito de trabalhar, é um jeito de viver. Então, gente, por favor, se inscreva em todos os programas de qualidade total dos vários Sebrais, CDL e tal que tiver no seu lugar. Mas não pense que qualidade total é só um jeito de trabalhar, um jeito de viver. Então vamos lá, vocês que são feras, já assistiram todas as palestras anteriores das teleconferências, quais são os pressupostos básicos de qualidade total? Quem é o rei? Isso. Quem que é o centro desse negócio na qualidade total? Cliente. O que você vai conseguir para o seu cliente? Isso, satisfação do cliente. Dá para conseguir mais que satisfação do cliente? Encantar o cliente. Então vê, você que é fera de qualidade total, você acabou de transar com a sua esposa. Qual a primeira pergunta que você tem que se fazer? Exatamente. A minha cliente está satisfeita? A minha cliente está encantada? Ou a minha cliente vai procurar concorrência? Percebe? Não aqui entre nós, mas tem muito lugar que o sujeito liga, telefone todo ocupado o tempo todo. Não estou dizendo que estou dizendo que pode ser a concorrência querendo penetrar no seu nicho de mercado. Então, gente, é uma outra maneira de viver, né? Para que as mulheres e os homens não fiquem se sentindo preteridos ou não, né? As mulheres também têm que mudar, têm que evoluir, viu, gente? Às vezes o marido chega para a esposa e fala assim, benzinho, você está muito rígida, está muito dura, está parecendo mulher inglesa, né? Vocês conhecem a história da mulher inglesa? Diz que o casal apaixonado, transando, né? E aí, no meio da transa o marido chegou para a mulher e falou assim, benzinho, machuquei você? Ela falou assim, não, meu amor, por quê? É que você se mexeu. Então veja, o marido chega para a esposa e fala assim, meu amor, você está muito rígida, muito dura. Aí a esposa chega e fala assim, mas meu amor, esse foi o jeito que eu fui educada, colégio de freira. Aí o marido fala, pô, minha filha, mas você já faz 40 anos, você não vai evoluir nada. Gente, precisamos evoluir, em todos os sentidos, não é só o marido, não é só a esposa, todos. Então, gente, o mundo mudou. Então,
de novo, garra, boa vontade, determinação não garante. Então, 5 características dos campeões. Eu vou fazer um trabalho aqui para todo mundo decorar. Então, eu quero participação total. Primeira característica dos campeões, gente. Quais são essas novas, Roberto? Primeira, velocidade. Aquele profissional que fala assim: eu tenho meu próprio ritmo. Fora. Você vai ter seu próprio ritmo na sua casa, não aqui. Não aqui. Hoje é a velocidade. E principalmente você que é um pequeno empresário, um microempresário, você tem que ter velocidade. Por quê? Porque você não tem preço compatível com os grandes fornecedores. O Pão de Açúcar, supermercado Pão de Açúcar, qual que é a margem de lucro dele? Está fazendo um trabalho maravilhoso. Qual é a margem de lucro do Pão de Açúcar? 2% sobre vendas. O sujeito do supermercado pequeno já não tem o mesmo poder de compra, de comprar com aquele preço baixo, então vai acabar vendendo mais caro, mas ele tem velocidade, ele leva em casa, ele encontra soluções. Para você que está estudando, quando eu era menino, o importante era a gente aprender profundamente algo. Então, quando eu aprendi inglês, ia na cultura inglesa, ficava 10 anos. Francês, eu estudei na Alliance Française, ficava 10 anos lá. Hoje, gente, ganha quem aprender rápido. Ganha quem aprender rápido. E eu já vou avisar, nós que passamos dos 30 anos, esse é o nosso ponto fraco, velocidade. Ninguém da gente que tem um filho de 5, 6, 7 anos não acha que o desgraçado do troglotidinha não para quieto. Então, essa molecada que vem vindo, ela vem com fogo no rabo mesmo. Então, a nossa tendência é de falar assim: mas esses caras são todos velozes, não dão nem tempo da gente acomodar. Então, o campeão, gente, ele é veloz, ele percebe rápido, ele decide rápido, tá? Eu quero falar para vocês, tome uma decisão rapidamente. Uma decisão rápida, geralmente, é melhor do que uma decisão lenta. E ela, sem dúvida, é sempre melhor do que uma não decisão. Velocidade, implantar. As coisas que vocês aprenderam hoje, tem que chegar lá, na hora do almoço na sua empresa e falar: olha, o Roberto ensinou 5 características, já passa. Já lota as paredes com as 5 características. É sempre urgência. Hoje, define quem tem uma sensação de urgência. Tem uma sensação de urgência. Precisa ser feito esse negócio hoje, ontem, hoje. Segunda característica. Então, primeira, velocidade. Segunda, polivalência. Quando eu falo em polivalência, o jornalista normalmente fala: Roberto, você está dizendo que é o fim da era dos especialistas? É o fim da era dos especialistas. É o retorno da era dos generalistas? Negativo. A sua empresa não paga você para você ser um marreco. Lembra o marreco? Aquele bicho que não faz nada direito, não voa direito, não anda direito, nada direito, só quebra o galho. A sua empresa não paga você para você ser um quebrador de galho. Você entrou na era dos multiespecialistas. A Fiesp, o jornal da Fiesp, a revista, me ligou que eles estavam fazendo uma matéria que era especialista ou generalista. Acabou com a matéria. Eu falei: gente, não pode ser nem especialista, nem generalista. Você tem que ser um multiespecialista. Você tem que ser fera em tudo. Percebe? Quando vocês me exigem, e agora eu tenho que aprender a lidar com câmera. Percebe? Antigamente, tem que escrever livro bom, tem que dar palestra boa, tem que estudar, tem que ser o melhor aluno. É o mundo. Quem fala: meu Deus do céu, não vai dar certo, morre. Tá? Eu gostaria de falar para vocês, eu fui para a Índia algumas vezes estudar com os mestres da Índia. E na Índia o pessoal diz que todo o problema acontece porque Deus diz somente uma única palavra. Qual a única palavra que Deus diz? Sim. Tá? Se você chegar e falar assim: tô velho, o que Deus vai falar? Sim. E vai te mandar um reumatismo. Eu não falei que estava velho? Se você chegar e falar assim: eu vou ser demitido, o que ele fala? Sim. Se você chegar e falar assim: eu vou quebrar, minha empresa vai fechar, o que o barbudão lá fala? Sim. Percebe? Agora, se você falar assim: puxa vida, vou aproveitar essas dicas do Roberto Chiniachik e vou colocar em prática que eu quero arrebentar a boca do balão, o que o nosso grande criador vai dizer? Sim.
Se você chegar e falar assim, pô, vou pegar essa empresa, vou pegar com garra, fazer o planejamento estratégico, trabalhar do jeito que o Roberto falou, o que Deus vai falar? Sim. Deus só fala assim. Antigamente tinham 3 aparelhos: radinho de pilhas, toca-discos e gravador. Pegaram os 3, puseram num só e criaram o quê? 3 em 1. Na época, não sei se o pessoal da minha faixa etária lembra, todo mundo fala, 3 em 1 não vai pegar. Mas não vai dar, 3 em 1 não vai dar certo. 3 em 1 deu certo e para complicar mais inventaram um microsystem. Né? Som melhor, já puseram AM, FM, não sei o quê. Depois inventaram um computador. Vocês já perceberam quantos aparelhos que tem dentro de um computador? Vamos lá, falem uns 10 para mim. Jogos, máquina de escrever, telefone, fax, CD-ROM, biblioteca, os livros, calculadora, relógio, agenda, televisão, a internet, o correio. Você imagina para o correio, o que isso bagunça a vida dos correios? Eu tenho uma pergunta que eu quero que você pense todos os dias dos próximos 2 anos. Como profissional, eu sou um radinho de pilha ou eu sou um computador? Se você for um radinho de pilha, $1 em Ciudad del Este. Para você valer 1.500, 1.600, $2.000, você tem que ser um grande computador. Ok, gente? Então, não é mais para responder quando alguém perguntar especialista ou generalista, não é para especialista ou generalista, é multiespecialista. Você tem que ser fera de marketing, fera de finanças, fera de psicologia, fera de produção, fera do seu produto. Por isso, de novo, gente, vai fazer os cursos, vai estudar. Você tem que ser fera em todos esses negócios. Tá? Não adianta falar, eu sempre fui desse jeito. Então vai ser desse jeito em casa. Vamos lá, primeira habilidade dos campeões? Legal, Curitiba 1000. Segunda? Terceira agora, visão. O que é visão, Roberto? Visão é a arte de ver o invisível. Quando você vê o que todo mundo vê, você se transforma em maioria. Ok? Então, não veja o que todo mundo vê. Por quê? Porque você vai ser maioria. E a maioria, gente, é medíocre. Você tem que ter visão. Você tem que ver o que os outros não veem. Qualidade total no Japão já acontece há 50 anos. Então nós precisamos implementar a qualidade total anteontem. Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa conquistar os clientes, mas conquistar os clientes não significa que você vai dar um grande salto. Você dá o grande salto quando você conquista os não clientes. Tá? E você tem que saber o que seus clientes querem. Legal, legalzinho. Mas o que eu tenho que saber? Não é isso? Minha agenda está legal. Para 98, 99 já está legal. Eu tenho que saber o que os meus clientes vão querer quando? No ano 2000, 2001. Então, o campeão, ele não só sabe o que o cliente quer, ele sabe o que os clientes vão querer, de preferência, antes que os clientes saibam. Um general do Napoleão falava assim, o Napoleão, ele é um general tão perfeito, que ele sabe o que os adversários vão fazer antes dos adversários saberem. Percebe? Quer dizer, você conhece não só você, não só a sua empresa, mas você conhece o seu concorrente, a empresa concorrente, e você principalmente sabe os desejos dos seus clientes lá na frente. Isso é ter visão. Se você não tiver visão, eu quero falar para você, continue funcionário sempre. Por quê? Porque vai ter um dono da empresa, um presidente, um diretor de marketing que vai ver lá na frente e você vai ser um implantador. Não espere grande salário. Não espere grande salário. Por quê? Porque cada vez mais você está virando um tocador de obras. Um grande tocador de obras, mas ainda limitado. Tem que ter visão. Tem que estar lá na frente. Eu fiquei impressionado nesse congresso de Chicago com o trabalho do pessoal, o congresso de marketing,
O pessoal tem um monte de softwares que você responde perguntas quando compra e eles te dão um monte de relatório de como que é esse cliente, qual é a tendência desse cliente, o que o cliente vai querer daqui 5 anos. Isso é visão. É você estar na frente do seu tempo. Não adianta você ter sucesso hoje. É legal, Roberto, você ter sucesso hoje? Legal, mas não me satisfaz. Eu preciso ter sucesso lá na frente. Escreva, eu gosto muito dessa frase, sucesso sempre. Sucesso na década de 80, quando os computadores entraram, no Brasil, o que todos os donos de escola de datilografia no Brasil falaram sobre essa moda. Exatamente, não vai pegar, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Não vai dar certo porque o brasileiro não tem talento para tecnologia, porque o computador é caro. E o que aconteceu com todas as escolas de datilografia que vocês conhecem? Fecharam. Todas as pessoas que a gente já fez um estudo, que montaram escola de informática, foram novas. Porque o pessoal de datilografia falou, tá bom. Então eu quero falar para vocês, não tá bom se tá bom hoje. Você tem que garantir o sucesso daqui 3 anos, daqui 4, daqui 5. Ok? Então vamos lá. Primeira habilidade dos campeões. Segunda. Terceira. Legal. Quarta. Capacidade de realização. Tem que fazer. Decidiu, faz. Implanta. Independente de quem seja seu ídolo. Pode ser o Bill Gates, pode ser o Antônio Hermílio de Moraes, ou num aspecto religioso, Cristo, Krishna, Buda. Todas as pessoas que você admira, elas têm algo em comum. Elas fizeram, elas realizaram, elas partiram para a ação. 3 sapos estavam em cima de uma folha, na beira de um lago. 2 sapos decidiram pular na água. Quantos sapos ficaram na folha? Exatamente, 3. Por quê? Porque 2 só decidiram. Decidir não é nada até que você implante ações, massiva doses de ação. Não adianta, na minha opinião, eu gostaria de falar para vocês, não adianta aula de inglês 1 ou 2 por semana. Vai demorar 5 anos. Você decidiu fazer inglês? 5 aulas, 1 por dia, compra filme, compra os pick-up, põe lá, põe para escutar. Em 3 meses você vai aprender o que não vai aprender em 10 anos. Joga você. E eu gostaria de falar para vocês. A gente sofreu uma hipnose, gente, uma catequização a vida inteira de que as coisas não iam dar certo. A vida inteira. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? E o que a gente faz? A gente fica muito... Será? 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 Gente, mergulha e faz. Vai lá e implanta. Nenhuma coisa que vale a pena na sua vida você vai fazer sem medo. Mas tem que fazer. E eu gostaria de falar para vocês, nesse momento no Brasil, é um dos piores momentos psicológicos que eu vejo a nossa nação. Por quê? Saiu o plano do governo, saiu o problema dos tigres asiáticos e todo mundo começou a falar, cuidado. E o que todo mundo começou a fazer? Pisar no breque. Pisou no breque, não vai dar certo. Agora, gente, tem que acelerar. Tem que acelerar. A gente não olhe para o lado. Essa é uma coisa que eu sempre falo com os meus meninos. Quando a gente viaja, eu sempre falo assim, filho, veja esse cara. O que ele fez para chegar lá? Não olhe para o lado. Porque as pessoas são medíocres. Eu estava com meu filho Arthur no clube, e o Arthur chamando o menino de um apelido muito feio. E eu fui conversar com ele, me agachei, né? Porque quando eu converso com o filho é sempre legal. Você está na mesma altura. Falei, filho, não é legal chamar um menino desse jeito. Aí ele falou assim, pai, mas todo mundo chama. Quando ele falou todo mundo, eu fiquei chocado. Eu olhei para ele e falei, filho, você não é todo mundo. Você é Arthur Chiniachik. E Arthur Chiniachik não faz algo porque todo mundo faz. Arthur Chiniachik faz algo porque a sua consciência manda. E eu falei, não olhe, porque se olhar para o lado, vai tacar fogo no índio. Porque todo mundo está atacando.
Você tem que falar, eu sou especial. E o Brasil, gente, vai ser reerguido quando alguém falar, eu sou especial, minha empresa é especial, que vai tratar meu cliente de uma maneira especial e que, portanto, vai ter resultados especiais. O que conta na sua vida são os resultados, não é seu esforço. O que conta são os resultados. Não importa, eu escuto muito isso nas empresas. Eu mandei o fax para você 10 vezes. Não me importa quantas vezes você mandou o fax, importa se chegou o fax. Eu vou nas empresas e muitas vezes eu estou lá naquele cafezinho antes. Roberto, aqui ninguém valoriza o sacrifício da gente. E quando eu subo para fazer a palestra eu falo, gente, não importa o seu sacrifício, importa o seu resultado. Não importa o seu sacrifício. Nós brasileiros precisamos parar com essa mania de que o fato de a gente ter dado sangue já é suficiente. Não é. Não é o suficiente. O que importa são os resultados. E nós vamos ser avaliados pelas próximas gerações se a gente criar novos resultados. Se a gente criar uma nova mentalidade. E é por isso que a gente vai ser avaliado pelos nossos filhos. Pelos nossos resultados. O perdedor, gente, é uma coisa que eu estudei muito na minha vida. O perdedor, ele é aquele que fala assim, isso não é para mim. E o pior problema que eu vejo são os pais falando para os filhos, filho, isso não é para nós. Ou seja, pais perdedores que transformam seus filhos em perdedores. Pessoas que montam a empresa e chega alguém com uma nova ideia e fala, não, isso não é para nós. O pai campeão é aquele que fala para si. O filho chega e fala, pai, eu quero estudar inglês. O pai perdedor, filho, isso não é para nós. O pai campeão, ele fala assim, o que eu preciso fazer para que meu filho estude inglês? E ele vai varar um pouco mais à noite, trabalhar um pouquinho mais, fazer um bico. Por quê? Porque ele está formando filhos campeões. O maior problema hoje na América Latina não é a gente ter perdedores. 70% dos nossos povos são perdedores. Você vai ter funcionários perdedores, você vai ter clientes perdedores. O grande desafio nosso é transformar perdedores em campeões. De novo, quando vocês falam da seleção brasileira, fica assim, não está jogando bonito. Gente, o que importa são os resultados. Porque senão vai passar fome. Vai passar fome, nós vamos continuar numa nação que passa fome. Nós vamos continuar pessoas boas de espírito que deixam as empresas quebrar, 80% nos 2 primeiros anos. Não adianta ser bondoso, não adianta ser legal, nós precisamos ser campeões, aprender a vencer, aprender a enfrentar a competição, porque ela vem pesada. Primeira habilidade dos campeões? Legal. Segunda? Terceira? Quarta? Legal. O que importa são os? O que importa são os resultados. Tá? Vamos pelos resultados. Departamento de Recursos Humanos nos Estados Unidos, gente, sabe como que chama? Departamento de Performance. Ou seja, o pessoal de recursos humanos, os empresários sabem que eles são treinadores de atletas que têm que cada dia ter um resultado melhor. Quinta habilidade dos campeões, entender de gente. Nós precisamos entender do ser humano. Não dá para ter sucesso nesse mundo se você não entende de gente. Percebe? Funcionários são gente. Clientes são? Chefes são? Sogra é? E todo mundo vai nos sentir firmeza, gente. Então vamos lá. Melhoria contínua, qualidade total. Sogra é? E todo ser humano tem um botão de liga e um botão de desliga. Percebe? Se o seu filho tirou nota baixa e você chega, seu burro, eu me mato de trabalhar, e você não estuda, seu vagabundo. Que botão que você está apertando? Desliga. Se você chega, peraí, filhão, você é um campeão, não tem lógica nenhuma, você está indo mal na escola, não. Vamos dar um jeito nesse negócio que eu quero ver você no pódio. Que eu amo você, filho. O que você está apertando? Botão de liga. Percebe? Mesma coisa, você com o seu garçom. O garçom atendeu mal. Você é um burro. O sujeito baixa a autoestima. Então nós precisamos estar cada vez mais tocando a alma das pessoas. Eu só vou saber que o cliente vai querer uma Coca Light daqui não sei quanto tempo e tal, se eu entender E eu diria para vocês, para nós homens, esse é o nosso ponto fraco
para nós homens. Nós entendemos de consertar pneu de carro, trocar chuveiro, mas a gente entende pouco da alma humana. As mulheres vão falar, Roberto, e o nosso ponto fraco? Resultados. As mulheres ainda têm essa maneira de falar, o salário da mulher é menor que o dia que a mulher tem o mesmo resultado que o homem, ela chega e fala, olha, é isso que eu quero e é isso que ela vai ter. Tá? Porque às vezes ela se perde muito nos sentimentos, é o lado contrário do homem. Então mulher tem que aprender de resultados, homem tem que aprender mais de gente, de sentimentos, de tocar. Ok? As 5 características dos campeões, vamos lá? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Legal. Para não ficar uma dúvida, né, Roberto, eu vou repetir tanto velocidade, qual é a mais importante? Né? Já para me adiantar, viu, Celso? Para me adiantar, para ninguém perguntar, Roberto, qual é a mais importante? A mais importante é a sua. É a sua forte e a sua fraca. Mas as 5 são igualmente importantes. Então, vamos trazer o 1, entender de gente, e o 5, velocidade. Ok? Então, vamos lá. Primeira. Segunda. Não, já não ficou legal. Vamos lá. Primeira. Qualidade total, melhoria contínua. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Aí, legal, gente. Eu quero pedir para vocês que você cometa uma gentileza, uma dádiva. Pega aquele seu colega que está desempregado há 3, 4, 5 meses e chama ele e fala, olha, hoje o Roberto Chiniachik deu uma palestra e falou dessas 5 características. Vamos ver qual que está faltando. Quem está desempregado há mais de 3 meses, está faltando 3 das 5. Alguém vai falar assim, Roberto, eu descobri que eu não tenho velocidade. O avião decola, mas já decola pesado. Se você não tem 2 das 3, por exemplo, eu não tenho velocidade e não tenho polivalência. Então, percebo atrasado e ainda mando fazer. Agora, eu não tenho nem capacidade de realização, nem ação, nem velocidade e nem polivalência. Estou frio, aí vai sobrar. E aí faça um programa com eles. O maior presente que vocês podem me dar é escrever lá para a Editora Agente, para todo mundo ter meu endereço é da Editora Agente. Que eu sou o presidente da Editora Agente, né? Porque muita gente fala, né, que o consultor não tem, né, não põe o dele para queimar. Então eu também tenho a experiência de colocar o meu para queimar, a gente está construindo uma empresa bem legal, então pode mandar para lá. O maior presente que você pode dar, que muitas empresas me dão, mandam lá um fax, uma carta e tal. Olha, Roberto, a gente aplicou o programa das 5 características dos campeões. Então, eu dei a aula, eu fui lá, expliquei. Esse é um presentésimo que vocês podem me dar. Tá? Se vocês quiserem, até uma propaganda, a Editora Agente produz um vídeo chamado A Revolução dos Campeões, que eu falo das 5 características dos campeões e levo as pessoas a uma reflexão sobre isso. Então, tem acessível lá. Então, veja. Essas 5 características você tem que implantar na sua empresa. Eu quero fazer um teste com vocês aqui. Pessoal lá dos outros auditórios, também levanta a mão, vamos fazer para valer esse negócio. Eu quero que você pense no seu ponto forte. Dos 5, qual é o seu ponto mais forte? Ok? E você levanta a mão só uma vez. Então, quem tem o ponto forte na velocidade? Levanta a mão. Legal. Quem tem o ponto mais forte? Qual que é o segundo mesmo? Na polivalência, levanta a mão. Legal. Quem tem o ponto mais forte na visão? Legal. Quem tem o ponto mais forte na capacidade de realização? Levanta a mão. Pessoal do signo de Touro. Quem tem a capacidade mais forte na entender de gente? Legal. Como uma dica, eu gostaria de falar para vocês, pouca gente levantou a mão na velocidade, eu quero falar um pouquinho mais da velocidade, gente. Quando a gente fala no auditório de estudantes de faculdade, de universitário, muita gente levanta a mão na velocidade. Como esse é um auditório com bastante gente acima de 30, na velocidade menos pessoas levantam a mão. Eu gostaria de falar, gente, velocidade é fundamental. Eu assisti uma palestra do Colin Powell, um grande militar norte-americano, né? Todo mundo deve ter escutado dele, consultor dos presidentes, e ele falando que
Eu não sei se vocês sabem que os pilotos norte-americanos de caça, quantos anos que o pessoal tem em média? Menos, 20, ele falou 28, 30, o pessoal tem de 20 a 25. Sendo que a média deve dar 20 e 22. O que esses pilotos norte-americanos comentaram sobre a guerra do Golfo depois que eles voltaram? Como é que foi a guerra, gente? O que eles falaram? Uma brincadeira. Como que eles se sentiram? Jogando um videogame. Não foi exatamente isso. Não foi jogando um videogame. Já você vai, vou te explicar. Como que eles acharam que foi a guerra? Sem graça, exatamente, sem graça. Eu escutei ele falando isso e aí eu peguei e comecei a analisar. Por que foi sem graça? Porque essa moçada cresceu jogando videogame. No videogame, né, nunca acontece de você ter um avião a cada 5 minutos. Imagina no videogame que você tem um avião a cada 5 minutos. O menino vai parar. A graça do avião do videogame é quando começa a cair 10 aviões. Então por isso que eu entendi quando ele comentou que os pilotos acharam a guerra aborrecida. Agora, imagina uma batalha. A molecada, né? Capitães de 20 anos, coronéis de 40, 50 anos. Quem ganha essa batalha? A molecada. Então vê, nós... Agora, ai, Roberto, você foi meio pesado nessa. Nós somos os coronéis. Nós somos os coronéis. E nós estamos lutando contra capitães de 20 anos. Então, gente, precisa ativar a cabeça. Talvez alguns de vocês vão falar assim: ah, Roberto, é que eu estou velho. Eu quero falar um lance para vocês. A nossa expectativa de vida, e quando eu falo nossa, somos nós, comemos direitinho, dormimos legal, seguro saúde, tudo certinho. Nossa expectativa de vida, gente, já tem 80 anos. E à medida que a medicina evolui, vai chegar, até o ano 2005, vai chegar tranquilamente nos 100, 105 anos. Ou seja, eu gostaria de dar um aviso para vocês: vocês não vão morrer logo. Percebe? É uma péssima notícia, vocês não vão morrer logo. Aquele sujeito que, né, porque, pô, Roberto, mas tô velho. Eu lembro que eu dei essa palestra em Belo Horizonte, terminou, o jornalista foi me entrevistar. Deixa eu só sair aqui um pouquinho para beber água. E aí ele falou assim: ah, Roberto, mas isso é uma palestra boa, pessoal de 25, 30. Mas eu tô com 38. E eu falei assim: cara, quanto tempo você acha que você vai durar? Percebe? Com a evolução da medicina, você tem que tomar cuidado, porque nem tentar o suicídio você vai poder tentar se não for fera. Percebe? Você pega, dá um tiro na cabeça, os caras vão lá, clonam a sua célula, e você vai ter que escutar seu pai falar de novo: pô, mas você nunca faz nada direito, seu incompetente. Estamos juntos nessa? Então, pensa nisso. Você não vai morrer logo. Então, para quem ficou ultrapassado, percebe? Aquele cara inseguro, vai ter mais uns, que está com 50 anos hoje, vai ter mais 50 anos de: ai meu Deus do céu, será que eu vou ficar aqui ainda? Será que os caras vão me demitir? Será que eu vou quebrar? Percebe? O cara depressivo, por mais 20 anos com depressão, ó vida, ó dia, ó azar. Imagina o sujeito com impotência sexual, pô. Mais 80 anos dizendo: meu amor, isso nunca aconteceu comigo antes. É a primeira vez. É que está com muita pressão aqui na Embrapa, na Copel, da Caixa. Gente, eu vou trocar de lado. Então é o seguinte, eu quero dizer o seguinte: para quem ficar dinossauro, o filme é ruim, mas vai ser longo. Agora, eu tenho uma ótima notícia. A expectativa de vida está cada dia aumentando mais, viu, gente? Então, quem aprender a viver, quem virar um campeão, quem aprender a colocar essas coisas em prática no seu dia a dia, gente, vai ter muito pôr de sol para ver. Vai ter muita noite com céu estrelado para curtir. Vai dar para ver muitas flores, vai dar para ler livros gostosos, Carícia Essencial 38. Vai dar para viajar, vai dar para namorar doidado, vai dar para bimbar tranquilamente. Talvez alguns de vocês vão falar assim: Roberto, mas eu não quero viver... Gente, os caras estão trabalhando com hormônio de crescimento em pessoas de 65 anos de idade e colocando essas pessoas em condições
físicas. Pessoas que nunca fizeram exercício estavam de 40 anos de idade. Porque também não tem graça, né? Viveu 100 anos mendigando, nada disso. Então, agora, gente, precisa virar um campeão. Não pode ser um dinossauro. Cadê, pô? Ninguém me avisou. Tá? Então, aí vocês vão falar, Roberto, que dica que você me dá para desenvolver a velocidade? Porque o cérebro da gente, isso é um trabalho de 1956, gente, eu tinha 4 aninhos. O cérebro da gente, ele é que nem músculo. Se você para de usar, ele murcha. Por isso que vocês estão proibidos de dizer assim, tô velho. Porque quando você fala tá velho, você para de exigir do seu cérebro. Então, coloca você na loucura. Tinha o Napoleão, eu gosto muito de estudar estrategista, porque eu acho que estratégia é uma coisa maravilhosa, onde o ser humano mais pode desenvolver o seu raciocínio, né? Então tinha um general do Napoleão, que era um cara que foi general já com 32 anos, era um cara perfeito, grande militar, né? E aí foram falar para ele, pô, mas você não tem medo? Você não sente medo? Né? Porque o cara ia na frente da batalha, né? Normalmente o general fica lá atrás, ele ia lá. O que você faz com o seu medo? Não, ele falou assim, eu percebo que o meu corpo está com medo. Então eu chego para o meu corpo, quando ele está com medo antes de uma batalha, eu falo assim, é bom você sentir medo agora mesmo. Porque você não imagina onde eu vou te colocar daqui a pouco. Percebe? Você tem que pegar o seu corpo, ele está com medo, fala assim, pode sacar, eu vou te colocar agora lá na frente para falar para o pessoal. E põe você, gente, não tenha piedade de você. Nós precisamos parar com essa mania de latino-americano, de coitadinho de mim. O governo não me dá, meu chefe não me valoriza. Você está aonde você merece. Você está exatamente no lugar que você merece. E quem colocou você aí não foi Deus, porque Deus não é sacana. Sou super amigo dele. Ele já falou o lance. Falou assim, pô, eu quero que os caras cresçam, mas eles colocam... Você está exatamente... Qual câmera que está valendo agora? Aquela lá de cima? Então eu vou falar para... Pessoal daí, você está aonde você merece. Pô. Não reclama de Deus, não reclama da vida. Para! Roberto, como que eu percebo que o cara é um perdedor? O perdedor, ele reclama, dá desculpa e acusa. Começar, o governo, o meu chefe, a minha empresa. Perdedor. O campeão, ele decide, planeja e realiza. Gente, vamos parar de reclamar da vida. Para quem está com depressão, eu quero te dar um grande remédio. Roberto, tomo Prozac ou tomo Eufor? Não. Pega uma semana e vai numa enfermaria diadética ou vai num orfanato. Vai lá. Aí você vai falar, pô, você vai olhar no espelho e vai falar, larga de ser ridículo de ficar depressivo. Sabe, larga de ser ridículo de ficar depressivo. Minha mãe, quando ela via as irmãs dela depressivas, uma ou outra, né? Sempre tem uma, ela chegava e falava assim, sabe o que está faltando você? Uma pilha de roupa para você lavar. Não tem o que fazer, você começa a ficar fazendo besteira. Tá, você que está aí depressivo, em Marília, em Londrina, você faz o seguinte, pô, vai para ação, vai ver gente que está pior que você. E você vai falar, pô, como eu sou bem-aventurado. E aí, eu tenho mais uns 20 minutinhos, né? Posso passar? Então, e aí, talvez alguns de vocês vão falar assim, Roberto, e o que, não está faltando algo? Está faltando, gente, a felicidade. Desculpe, antes de eu passar para a felicidade, eu quero dar eu estava falando de exigir do cérebro. Então, 2 dicas para o pessoal com mais de 30 anos. 2 grandes dicas. Vai jogar videogame de igual para igual com o seu filho. Põe isso na sua cabeça. Tá? Exige dessas conexões do seu cérebro. Tá? E aquela história, primeiro mês é difícil, segundo, terceiro, quinto, no 6º você está legal. No 6º você está em ordem. Gilson, é a que está com a câmera que está com luz? Que nem na TV? Gente, esse negócio está chiquérrimo. É uma TV mesmo, né? Agora que eu estou me dando conta. Então veja. Gente, exija do seu cérebro. Não tenha piedade do seu cérebro. Exija que ele vai. É que nem músculo. Se você para de exercitar, começa a ficar todo largado. E a outra coisa, faça uma arte marcial. Para desenvolver, tá? E não tem essa de, eu tô velho, eu tô gordo, tô não sei o quê. Põe você lá, faz que nem o general do Napoleão. Põe você lá.
E depois você vai ver que as coisas começam a andar. Tá? Para completar essa nossa conversa, gente, eu quero falar de uma das coisas mais importantes que a gente tem esquecido, que é a felicidade. Gente, pelo amor de Deus, não esqueça de ser feliz. Não esqueça de ser feliz. Eu fui médico. Depois você pega aqui o livro comigo, tá? E aí a gente vai junto lá e troca. Qual o livro que você quer? Você tem ideia? A Revolução dos Campeões? Você troca aqui para mim? Isso, pessoal da Cortez. Então, eu sou médico, minha formação é médico. Quando eu me formei médico, eu trabalhei em hospital de pacientes terminais. Todo mundo sabe o que é um hospital de pacientes terminais? Não é uma UTI não, né? Um hospital de pacientes terminais é um hospital em que as pessoas basicamente vão lá para morrer. Eu tinha uma enfermaria com 100 leitos, que significava 105 pacientes todos os dias, significava 15, 20 pessoas morrendo todos os dias. 10 dias que você trabalha no hospital desse, você já viu 150, 200 pessoas morrendo. E eu sempre procurei estar com as pessoas na hora da morte, viu, gente? Para estar ali dando aquele apoio. E eu vou contar uma coisa absolutamente trágica para vocês. 90% das pessoas na hora da morte estão absolutamente arrependidas da maneira com que elas viveram. 90%, mais de 90%. Os médicos sabem disso, né? A gente que vive esse dia a dia, a maior parte das pessoas na hora da morte pega o médico pelo gelé e fala: doutor, não me deixa morrer. Eu me sacrifiquei a vida inteira, doutor, sofri a vida inteira. Agora que eu ia começar a viver, doutor, estou morrendo. Por favor, não me deixa morrer. Vocês que viram pessoas queridas morrendo lembram disso. Um pai pegando o filho e falando: filho, a vida me enganou. Lembra dessa frase? A vida me enganou. Sabe, eu me matei, me proibi de tantas coisas e agora eu estou morrendo. Não me deixa morrer. E eu quero falar para vocês, a vida, gente, não engana ninguém. A vida não engana ninguém. A vida é a vida, está aqui do seu lado, todos os dias. E a vida é formada, a felicidade é formada de coisas simples. Eu nunca vi ninguém na hora da morte, alguém chegando para mim e falar: doutor, eu me arrependo porque não apliquei meu dinheiro em imóveis. Como eu fiz essa experiência já há mais de 20 anos, né, eu imagino que agora, doutor, eu me arrependo de não ter aplicado em ações no primeiro semestre de 97. Ou eu me arrependo de ter deixado em ações no segundo semestre de 97. Ninguém chegava para mim e falava: eu me arrependo porque eu não me sacanei com meu irmão, aquele desgraçado. Porque eu não ferrei com meu chefe. A felicidade, gente, é feita de coisas muito simples. Como amigos, amor, família, lealdade, dignidade. Né? Gente que traía se sentia assim super mal. Pô, sabe, aquele cara confiou tanto em mim, me deu tantas coisas, e eu fui lá e sacanei com ele. Mas ele sabe? Não, não sabe, mas eu sei que eu não fui legal. Vocês querem saber as 3 coisas que as pessoas mais se arrependem na hora da morte, gente? Eu fiz esse estudo. Está lá no Sucesso é Ser Feliz. Primeira coisa que as pessoas se arrependem na hora da morte: de não ter amado. De não ter amado muito. Ou aquele amor maluco, aquela paixão que dá em véspera de casamento, né? Que você percebe que você está casando com a pessoa que você não ama. Lembra disso? Não, eu tenho certeza que aqui ninguém viveu esse negócio. Ou aquela situação em que a esposa, na hora da morte, fala assim: sabe, doutor, eu fui tão estúpida. Nessa hora são os palavrões, você não imagina. Fui tão burra. Meu marido era um cara tão legal, doutor. E eu fiquei enchendo o saco dele a vida inteira só porque ele deixava o jornal esparramado pela casa. Sabe o que custava eu lá dobrar o jornal e colocar no cesto? Mas eu armava um escarcéu todo dia por causa do jornal. Tenho certeza que ninguém daqui, nenhuma das moças aqui faz esse tipo de coisa, né? E os homens? Quantos homens na hora da morte falam: sabe, doutor, a felicidade da minha mulher era me fazer feliz. E eu nunca consegui ser carinhoso com ela. Abraço e beijo era só em Natal e aniversário. Sabe, quando ela me pediu um negócio, eu deixava a coitada implorando 6 meses, 1 ano, só para mostrar que eu mandava em casa. Então, a primeira coisa, gente, ame muito. Ame muito. Sabe,
curta. E não vem com esse papo que não tem tempo. Sabe, tem tempo sim, não precisa ficar o dia inteiro. Segunda coisa que as pessoas se arrependem na hora da morte, de não ter curtido os filhos. Talvez algumas de vocês vão falar assim: Roberto, será que eu tinha que parar de trabalhar para cuidar do meu filho em período integral? Gente, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Seu filho não vai ter saco para te aturar 24 horas por dia. Já imaginou você em cima do cara? Já escovou o dente? Gente, a maior parte de vocês vai perceber que ama mais o pai do que a mãe. E o pai quase não ficou, a mãe ficou. Por quê? Porque a mãe ficou o dia inteiro enchendo a paciência. Não é verdade? Então, gente, agora, o filho não precisa de você o tempo todo. O seu filho precisa de você 15 minutos bem curtido, pô. Eu sei que vocês, como eu, trabalham pesado para dar uma herança melhor para os seus filhos. Melhor estudo. Né? Agora, o que é mais importante para o seu filho? É você deixar um apartamento? Não, o mais importante é ele se sentir amado por você. Essa é a coisa mais importante, é seu filho pensar dentro do coração dele: meu pai me ama. Sabe, quando tudo está dando errado, que todos nós temos momentos na vida que dá tudo errado, e você fala assim, sabe, se tudo der errado, tem uma mulher lá em casa que me ama. E que quando eu chegar ela vai falar: filho, você é o máximo. Então, gente, tem que procurar seu filho e falar: filho, eu te amo. Filha, eu tenho orgulho de ser seu pai. Filha, obrigado por todas essas coisas. Faz isso, não espera a hora da morte. Não espera a hora da morte para fazer isso. Faz hoje, porque é hoje que ele está precisando. É hoje. E já que eu estou falando de filho, e já que eu estou com tempo, eu gostaria de falar um lance especial para vocês. De novo, eu fui terapeuta um monte de tempo, e eu vou falar para vocês o que uma boa terapia faz. Não é qualquer uma, só as boas. Só as terapias que funcionam. Quando a terapia funcionar, ela vai levar você a ficar em paz com seus pais, a compreendê-los. Tá? Economize. Se você falar assim: Roberto, estou sem grana para fazer terapia, então eu vou te dar a receita, a dica. Procura sua mãe, procura seu pai e agradeça a eles pelas coisas boas que eles te deram. O neurótico, ele é ingrato em qualquer situação. Percebe? Seja no trabalho, seja na família, o neurótico é aquele que fala: mãe, eu não pedi para nascer, você me colocou no mundo, agora tem que me aguentar. O neurótico é ingrato. A pessoa sabe, é aquela que sabe procurar a mãe e falar assim: sabe, mãe, eu quero te agradecer pelas noites que você não dormiu para cuidar de mim. Sabe, pelos passeios que você deixou de fazer. Pai, eu quero te agradecer, sabe, por um monte de jantar que você não foi para deixar dinheiro para me pagar a escola, para eu chegar a ser um engenheiro como eu cheguei. Quero te agradecer até pelas duras que você me deu, pai, porque mantiveram no caminho do bem. Procura os velhos, especialmente nós homens, bater esse papo com o pai, e as mulheres com a mãe, mas o ideal é com os dois. Eu tenho um livro chamado Pais e Filhos Companheiros de Viagem, em que eu conto a minha história de quando eu falei isso para o meu pai. É uma história engraçadíssima, depois que passou, lógico. A gente sempre foi muito amigo, mas meu pai era japonesão, tem bastante... E então a gente não falava muito de sentimento, né? Então quando eu fui falar, foi uma mão de obra, né? Está lá no livro Pais e Filhos Companheiros de Viagem. Aliás, então, gente, essas são as coisas importantes da vida. Se você soubesse, se alguém falasse: você vai morrer amanhã à tarde, você faria coisas diferentes hoje? Sim ou não? Procuraria gente para pedir desculpas? Procuraria gente para declarar seu amor? Procuraria gente para agradecer? Sim ou não? Agora, aqui entre nós, para que tem que esperar o último dia de vida para fazer esse negócio? Percebe? No último dia de vida, não estou rogando praga, mas estou contando. Você vai estar com tubo no esôfago, tubo na traqueia, no pulmão, e não sei mais onde que vai estar com tubo. Percebe? Por isso que meus amigos médicos que estão assistindo essa conversa, gente, não precisa viver uma semana, deixa um dia. Mas um dia sem tubo para as pessoas poderem falar, porque normalmente tá lá. Aí, né, aí o pai tá lá com o filho e quer falar. Aí o filho: pai, o que é, pai? Fala. O que, pai? Acabou. Então fala hoje. Quando você voltar em casa hoje,
Vai lá, procura a sua mãe que está velhinha. Percebe? Ontem eu tive uma dádiva tão grande no aeroporto aqui de Curitiba. Uma dádiva. Tinha um sujeito de uns 70 anos. E aí, ele pegou no celular, né? Falou assim, aí toca assim: oi mãe, sou eu. Como é que está a senhora? Eu falei: gente, que coisa linda. Aí eu fiquei ali do lado, né? É, mãe, estava boa. Comi direito. Comi sim. Eu falei: gente, que dádiva. O cara devia ter uns 70, 75, a mãe devia ter uns 95, 100 anos. Gente, essas são as coisas importantes da vida. Procura seu pai, procura sua mãe, procura seus filhos. Sabe, dá um beijo. Em vez de você chegar e você: qual é o melhor presente, dia das crianças? O melhor presente é você, pô. Vê como que os olhos dos seus filhos brilham quando você chega em casa. E você fica aqui, em vez de olhar para você e dizer: olhe para o jogo. Percebe? Muitos de vocês ficam a noite inteira assistindo televisão, novela. Sabe, pô, seu filho está ali do lado. Seu débil mental. Pronto, vou dar uma dura em quem faz isso. Percebe? Vai lá e brinca, relaxa, curte. O sujeito chegou em casa, ligou a televisão no Jornal Nacional. Você sabe que se não assistir Jornal Nacional todo dia, o cara não é feliz, não é verdade? Aí o filho chegou e falou assim: pai, vamos brincar? Ele falou: pô, você não está vendo que eu estou aqui ocupado assistindo o Jornal Nacional, pô? Para de encher o saco. Vai brincar com seu irmão. Aí o menino saiu, passaram uns 5, 10 minutos, veio o menino e falou assim: pai, quanto é que você ganha por hora de trabalho? Pô, já não te falei que eu estou aqui assistindo o Jornal Nacional, pô, eu estou ocupado. Vai falar, pergunta para sua mãe, pô, não enche um saco. O menino saiu. Passaram uns 10 minutos, volta o menino de novo: pai, quanto é que você ganha por hora? Pô, você é muito mal educado, você é desobediente, você vai pro seu quarto de castigo. Mas pai, eu não jantei, vai dormir sem jantar hoje. Mas pai, cala a boca, você não tira uma surra, some daqui. O menino sumiu. Terminou o Jornal Nacional, começou a passar a novela, naquela época era O Fim do Mundo. O cara assistindo a novela, começou a olhar aquele negócio e tal, né? Deu aquela culpa, caiu na real e falou: pô, pisei na bola. Meu filho não tem culpa nenhuma. Aquele aperto no coração. Pegou e falou: poxa vida. Aí ele pegou, subiu, abriu a porta, olhou, o menino já estava dormindo, né? Pior ainda. Aí ele abriu a porta, olhou assim, chegou perto, olhou assim, viu que estava o travesseiro cheio de lágrimas. Putz, dormiu chorando, né? Quando ele acordou, o menino: pai, não me bate, pai, desculpa, eu sei que eu fui errado, pai, eu sei que você estava fazendo uma coisa muito importante, pai. Aí o pai, né, falou: pô, filhão, desculpa, papai. Papai está com a cabeça tão cheia que eu acabei fazendo uma bobagem, filho. Sabe, você é minha razão de viver, me desculpe, eu que tenho que te pedir desculpa. Vamos descer, vamos jantar. Quero saber como é que foi seu dia, como é que foi a escola. Depois vamos brincar, filhão. Por favor, me perdoa. O menino viu que o negócio estava para ele, né? Olhou para o pai e falou assim: pai, quanto é que você ganha por hora de trabalho? Aí o pai pegou, parou, fez as contas e falou: ah, filho, eu ganho R$5 por hora de trabalho. Aí o menino falou assim: pai, me empresta R$1. Pai com culpa, né? Pegou a carteira, tirou R$1, deu para o menino colocou a mão no bolso do calçãozinho azul, pegou um monte de moedinha, de nota, pôs a nota de 1 e falou: pai, aqui tem R$5. Você me vende 1 hora do seu tempo para a gente ficar brincando juntos? Entenderam? Senão daqui a pouco seu filho está juntando dinheiro da mesada para comprar 1 hora do seu tempo. Gente, filho não é trabalho, pô. Tem gente que tem que marcar na agenda: quinta, 19 horas, levar filho para passear. Pô, tem gente que marcar tudo na agenda, né? Sábado, 19 às 21, bimbá. Bom, ainda quando é das 19 às 21 ainda tá legal, né? Pior quando fica das 19h25 às 19h30. Gente, pô... Tá. De novo, seu filho, sua esposa, não precisa de você o tempo todo. Precisa de você 5 minutos com atenção. Percebe? Com a sua concentração para aquele negócio. Quando você está com seu filho, você pensa no trabalho. Quando está no trabalho, pensa no filho. Você nunca está inteiro, pô. Terceira coisa que as pessoas se arrependem na hora da morte: de não curtirem os seus sonhos, de não ir atrás dos seus sonhos. Quantas pessoas na hora da morte falam assim: sabe, doutor,
Eu queria ser advogado. Eu fiquei a vida inteira cuidando da fazenda do meu pai. Sabe, não tinha saco nenhum de cuidar de fazenda. Eu odeio fazenda, odeio ar puro, quero estar na cidade. E eu quero falar para vocês, gente, vai atrás dos seus sonhos. Vai atrás dos seus sonhos. As pessoas não ficam velhas porque o tempo passa. As pessoas ficam velhas porque elas abandonam os sonhos, porque elas perdem os sonhos. Por isso que você vê gente de 15 anos velho, e você vai ver cara de 90 anos absolutamente jovial. Porque esses caras têm sonhos. Muitas pessoas me perguntam qual foi a palestra mais difícil que eu dei na vida. A palestra mais difícil que eu dei na vida foi uns 6 meses antes da morte do Betinho. Eu dei uma palestra com o Betinho. E o pessoal da comissão organizadora, de sacanagem, pôs o Betinho para falar antes de mim. Gente, o Betinho não tinha mais corpo, mas ele tinha aquele sonho. Quando ele terminou de falar, e tinha organizado para ele falar 1 hora, obviamente ele falou uns 10 minutos, eu chorando. Aí o pessoal falou, agora com vocês, Roberto Chiniachique. Eu peguei e falei, gente, o que eu vou falar? Depois dessa demonstração de vida que a gente teve aqui. Gente, vão atrás dos seus sonhos. E eu quero falar uma coisa para vocês, não tenham sonhos pequenos. Não tenham sonhos pequenos, tenham sonhos grandes. Tenham sonho, porque sonho pequeno cansa, enche o saco, dá tempo para fofoca. Tenham sonhos grandes. Grandes, sonhos grandes. Muitas vezes as pessoas falam, pô Roberto, você viaja tanto. Sabe qual que é o meu sonho, gente? O meu sonho é criar um Brasil do jeito que é para ser. Sabe, você vai me ver em Fernandópolis, em Erechim, São Miguel do Oeste, a cidade mais longe que você quiser encontrar, Imperatriz Leopoldina, estou lá eu. É porque eu tenho certeza que eu vou viver para ver esse meu sonho. Sabe? E sempre acredite no seu sonho. Não abandona nunca, não desista nunca. Eu estava auxiliando o empresário a implantar um novo projeto, e ele estava com os fornecedores, mostrando o projeto, e todo mundo fazendo ele querer desistir do sonho dele. Num determinado momento o cara não segurou e deu um soco na mesa, falou assim, eu proíbo vocês de destruírem meus sonhos. Eu troco vocês, mas não troco o meu sonho. Ficou aquele impacto e o pessoal percebeu que ali tinha um campeão. Vão atrás dos seus sonhos. Não desistam nunca, 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 nunca. Não importa onde você está. Quando eu era criança, a gente era muito pobre. A gente era muito pobre. Para vocês imaginarem, minha mãe era uma empregada doméstica, casada com um balconista de farmácia, que tinha ficado órfão com 7 anos de idade, e a gente vivia numa favela. E minha mãe sempre falava assim, o Beto, quando crescer, vai ser médico. E todas as amigas da minha mãe falavam assim, Benedita, você é maluca? Olha onde que você vive, olha de onde você vem. Né? Minha mãe foi filha de colono de fazenda, na região de Jacarezinho, pessoal ali perto do norte, aqui do Paraná. E você é de lá? Então, minha mãe trabalha, o pai da minha mãe era colono de fazenda de lá, não vou citar o nome do fazendeiro, porque não vem ao caso, mas o pessoal, olha de onde você vem, onde você mora. Ensina o Beto a ser balconista de farmácia que nem o pai, que já está legal. E minha mãe falava uma frase inesquecível. Minha mãe falava, fico emocionado de falar isso. Minha mãe falava assim, não importa onde eu estou, não importa de onde venho, não importa aonde eu vou chegar. E eu quero falar isso para vocês, principalmente no mundo de hoje. Não importa aonde você está. Hoje você pode ser o auxiliar do escritório, o faxineiro. Você pode ser um camelô. Porque se você acreditar, daqui a alguns anos você vai ser o Silvio Santos. E não importa que hoje você seja o diretor-presidente de uma multinacional. Se distrair, amanhã está desempregado e não consegue. A gente no Instituto Gente, há 2 anos atrás, colocou emprego, uma vaga para motorista. O que apareceu de gerente de banco querendo a vaga de motorista, gente, impressionante. Não importa, hoje você pode estar lá em cima. Se distrair, amanhã você está lá embaixo. Principalmente no mundo de hoje é assim. Então eu quero falar para vocês, não deixe que o presente, nem que o passado, muito menos o passado, determine o seu futuro. O que vai determinar o seu futuro é o seu sonho e você colocar esse sonho em prática. E quando eu falo em felicidade, talvez vocês vão falar assim, Roberto, mas você é maluco? Você está falando em felicidade no mundo competitivo, no mundo cada vez mais desumano?
Gente, nós precisamos acreditar nisso. Acreditar na felicidade. Tá? Criar mais amor ao nosso trabalho. Criar mais amor ao que a gente está fazendo. Não trabalhe para ganhar dinheiro. Porque se você trabalhar por dinheiro, você virou uma prostituta. Nós brasileiros temos que acabar com essa mania de que trabalho é uma encheção de saco. Trabalho é um sacrifício. Gente, trabalho é uma realização da nossa alma. Precisamos criar amor, gente. Cada vez mais a gente precisa criar amor. Eu vou contar uma história que eu fico um pouco sem graça de contar, mas estou me sentindo tão emocionado aqui que fui falar da minha mãe. Como eu estava falando para vocês, quando a gente era criança, a gente era muito pobre lá em casa, mas muito pobre. Vocês que me veem na televisão talvez pensem assim, o pobre é que o motorista do pai dele não estava sempre disponível para ele. Mas a gente era muito pobre. Só para vocês terem uma ideia, a gente era tão pobre que eu imagino que com o coração sangrando, muitas vezes minha mãe tinha que falar, Beto, não come mais batata porque seu pai não comeu ainda. Não é que não tinha mousse de morango, torta de maracujá, não tinha coisas básicas para o menino. E nesse contexto, um dia meu pai chegou para mim e falou assim, filho, você se prepara que domingo nós vamos para o circo. Gente, nessa época não tinha nem televisão, nem colorida, nem branco e preto. Não é que pobre não tinha nem pobre nem rico, não existia no Brasil ainda. Ir ao circo era a mesma coisa em termos de emoção, de fascinação, de excitação, como a gente ir para a Disney. Era uma coisa deslumbrante, né? E eu já tinha ido ao circo 2 vezes. Os meus coleguinhas da vilinha ficaram morrendo de inveja do Roberto, né? Pô, o Beto está indo a 3ª vez para o circo. Não foi nenhuma, né? Chegou no domingo, estava na fila do circo, meu pai, aquele japonesão que é tão calado, mas um cara muito bondoso, né? Simples, simplório, com dinheiro na mão, esperando na fila. Quietão, e eu ali do lado dele quietinho, né? Eu super feliz, mas como meu pai estava quieto, eu quieto também, né? E na frente da gente, na fila, tinha uma família, um casal e 6 filhos. E aquele pessoal, gente, era pobre. O pessoal era pobre. Os caras eram tão pobres que eu, na minha pobreza, olhei e falei, meu Deus, que gente pobre. Como esses caras são pobres. Mas sabe aquele pessoal pobre mesmo? Sabe o pessoal pobre? A calça tudo remendado, o sapato, um tênis, outra sandália, mas aquele pessoal bem unido, bem legal. Mas aquelas crianças estavam muito felizes porque elas estavam indo ao circo pela primeira vez na vida. O tipo de conversa era uma conversa de, sabe, pô, será que tem palhaço esse circo? Aí, sempre tem um irmão que sabe tudo, né? Lógico que tem, pô. Como que não vai ter palhaço? Mas como que você sabe? Você nunca foi? Eu não fui, mas eu sei, pô, né? E aquela loucura, aquela alegria das crianças. Quando abriu a janelinha da bilheteria do Cirquinho Mambembe, o pai chegou e falou, são 8 ingressos, 2 adultos e 6 crianças. A moça fez as contas e falou algo, vamos colocar aqui uma imagem. A moça falou, são R$30. Quando a moça falou R$30, gente, fez-se um silêncio. O pai olhou para a mãe olhou para o pai. Os dois se olharam, os dois olharam para os filhos, os dois olharam para o infinito, acho que para ver se aparecia um anjo da guarda. Os dois se olharam de novo. E o pai, num ato supremo de coragem, olhou para a moça e falou, mas moça, não são R$23? A moça pegou e falou, cada adulto é tanto, cada criança é tanto, portanto são R$30. Nesse momento, gente, nossa, ficou emocionado. Nesse momento, meu pai pegou o dinheiro que estava na mão dele, jogou no chão, se agachou e falou, moço, esse dinheiro é seu. Ele caiu do seu bolso. E o sujeito com aquela honestidade de brasileiro, que o brasileiro, gente, é muito honesto. Tem uns nojentos ladrões corruptos aí, mas o povo brasileiro é muito honesto. Tanto que desses 60 milhões de brasileiros que não têm dinheiro para comer, opta por passar fome, não por roubar. Seria tão fácil ele aceitar a oferta do meu pai, mas ele com aquela honestidade olhou para o meu pai e falou assim, moço, esse dinheiro não é meu. Coitado, né? Devia de saber de cor e salteado cada moedinha que ele tinha juntado, né? Esse dinheiro não é meu. Deve ser de outra pessoa. Fica com o senhor. Meu pai, ainda agachado, a mão estendida, falou, olha,
esse dinheiro é seu, por favor, aceite. Quando o sujeito se deu conta do que estava acontecendo, ele não segurou as lágrimas. As lágrimas escorreram pelo seu rosto, ele pegou a mão do meu pai, com as duas mãos, falou: moço, eu não sei por que o senhor está fazendo isso, mas eu quero dizer para o senhor que eu nunca vou me esquecer. Se algum dia a gente se cruzar, eu vou fazer o possível e o impossível pelo senhor. Porque o que o senhor está fazendo não tem dinheiro nenhum que pague. Meu pai, com aquele jeitão caipirão dele, né, falou: vai lá, leva as crianças para o circo. O sujeito pegou o dinheiro, completou os ingressos, entrou a criançada fazendo aquela super algazarra. Eu ali do lado quieto, ele me olhou com aquele olhar bondoso, me segurou pela mão e falou: filho, vamos jogar bola hoje à tarde? Tantos anos depois, eu não me lembro da primeira vez que eu fui ao circo. Eu não sonho de me lembrar da segunda vez que eu fui ao circo. Eu não imagino que nem debaixo de hipnose eu vou me lembrar da quarta vez que eu fui ao circo. Mas eu me lembro, gente, da terceira vez que eu fui ao circo. Dessa vez, eu não vi os palhaços, não vi os malabaristas, não vi o mágico, mas eu certamente vi uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu vi que eu era filho de um cara muito legal. Eu vi que eu era filho de um cara que tinha o maior amor pelos filhos dele, mas tinha também o maior carinho pelos filhos dos outros. Meus pais fizeram muita grana. Eles que levaram a gente para a classe média. E eu sempre fui muito fã do meu pai. E um dia meu pai chegou e falou assim: filho, você quer ser rico? Eu falei: lógico, pai, eu quero. O que eu preciso fazer? Ele falou: ajuda as pessoas a serem felizes. E eu, garotão, né, falei: mas isso dá grana, bufunfa, cash, dinheiro no bolso mesmo, pai? Ele falou: filho, foi assim que a gente construiu esse monte de farmácias. Mas mais importante que o dinheiro são os amigos. São as pessoas torcerem por você. Porque não tem nada mais triste que você não ter um amigo para comemorar uma vitória. Muita gente diz que o ruim do sucesso é a inveja, é a torcida negativa. Mas as pessoas só vão torcer contra você quando a sua vitória significar derrota para todo mundo. Quando a sua vitória significar vitória para todo mundo, as pessoas vão torcer por você, vão aplaudir você. Dá um jeito de criar amigos. Dá um jeito de criar um sonho que pertença a todos. Eu quero falar para vocês, gente, não perca a chance de ser legal. E eu acho o máximo, né? A gente tem uma palestra chamada Sucesso e Ser Feliz, que a gente mostra como que a felicidade dá lucro. Porque as pessoas estão cansadas, de saco cheio, de todo mundo olhar e falar assim: quanto que eu vou ganhar dele? As pessoas querem se sentir gente, se sentir respeitadas, se sentir valorizadas. E eu acho que é o máximo que isso aconteça hoje. Por quê? Porque isso é o que vai te dar um diferencial. Então, não perca, né? Essa é uma frase que eu sempre falo para os meus meninos. Gente, nunca perca a chance de ser legal. A maior parte das pessoas não perde a chance de tirar sarro, de humilhar, de criticar, de apontar defeito. Mas você é um cara especial. E um cara especial vê as virtudes. Um cara especial vê a generosidade das pessoas. Porque aí você começa a criar um mundo em que as coisas dão certo. De novo, talvez vocês falem: Roberto, você está falando de felicidade, e a nossa competição, e o dia a dia? Gente, vai ter problema? Vai. Vai ter sacanagem? Vai. Vai ter encrenca? Vai. Agora, nunca deixe de comer os morangos da vida. Não pode ficar sofrendo só com os ursos, com as onças. O sujeito estava caindo num barranco e ele segurando nos galhos lá de árvores, né? E em cima do barranco tinha um urso. O urso queria pegar o urso. Uau, uau. E o cara lá, né? E o urso... E lá embaixo, 5 ou 6 onças pulando ferozes para pegar o pé do cara. As onças... Uau, uau. E o urso... Uau, e a onça... Uau. E o cara naquele sufoco, né? De repente ele olha assim para o lado esquerdo e vê um morango vermelho, lindo, com aquelas escamas douradas dos raios de sol. Aí ele vai, segura só a raiz na mão direita, estica a mão esquerda, pega o morango, traz para perto dos olhos e fica embevecido com a beleza do morango. Extasiado. Aí ele pega o morango, põe na boca, saboreia o morango. Se delicia com o morango. Tem um orgasmo gustativo comendo o morango. Vocês entenderam? Talvez alguns de vocês vão levantar a mão e falar assim: Roberto, e o urso? Dane-se o urso, meu, come o morango.
Roberto, e as onças? Azar das onças, come o morango. Percebe? Domingo você está com a sua família, seus filhos, seus amigos, sua esposa, curtindo aquele churrasquinho. Todo mundo feliz e você com aquela cara. Aí a sua mulher fala assim: Benzinho, relaxa, curte. Você fala isso porque você não sabe quantas onças que eu tenho amanhã na empresa. Gente, come o morango. Percebe aquele seu filho que já atazanou a vida o ano inteiro, chega no seu aniversário com um presentinho, sabe, não dá uma de neurótica. Seu ursinho, agora quer me dar um morango. Come o morango. Percebe? Hoje, quando vocês voltarem para casa à noite, sua esposa preparou uma jantinha gostosa para vocês. Come o morango da sua esposa, pô. E as moças a mesma coisa. Come o morango do seu marido. Talvez algumas pessoas vão falar: Roberto, aquele moranguinho pequenininho. Podia ser pelo menos uma ameixa. A gente come o morango. Percebe? Tem prazer, a gente tem que ter prazer de enfrentar o urso. Tem que curtir as onças. Agora, se não comer os morangos, gente, esse negócio não tem graça. E aí você vai falar: Roberto, e por onde que eu começo essa revolução dos campeões? Começa por você. A sua vida muda quando você muda. A sua vida não muda quando a empresa muda. A sua vida não muda quando o governo muda. A sua vida muda quando você muda. É você que tem que mudar. Não fique esperando dos outros. Neurótico fica esperando que os outros façam para ele fazer. O campeão fala: eu vou mudar esse negócio, eu vou mudar essa cidade, eu vou criar esse novo projeto, eu vou realizar esse novo projeto. Tinha uma empresa, 5 minutinhos ainda, tenho 5 minutos. Tinha uma empresa que estava indo super mal nos Estados Unidos. Um dia os funcionários chegaram e tinha uma placa dizendo assim: o responsável pelo seu fracasso na empresa morreu essa madrugada. O velório vai ser na quadra de esportes. Atenciosamente a diretoria. Quando o pessoal olhou, falou: puxa, morreu. Nossa, o cara morreu. Que pena. Oh. Mas logicamente, depois de 2 minutos, o pessoal já aproveitou a situação. Ah, sabia, tinha alguém aqui me sabotando. Tinha alguém aqui me trapaceando, pô. Porque senão já tinha chegado lá em cima, pô. Já tinha arrebentado a boca do balão. Mas aí ficou aquela dúvida: quem foi? Será que é o gerente de marketing? Será que é o diretor da fábrica? Ficou aquela zorra e todo mundo querendo saber quem tinha morrido. A zorra foi tão grande, gente, que precisaram chamar o corpo de bombeiros para organizar a fila. Aquele cação fechado, só com aquele visorzinho em cima, um paninho, todo mundo queria ver. O pessoal chegava, quando levantava o paninho, olhava lá dentro. Isso, o que tinha dentro do caixão? Um espelho. Gente, só tem uma pessoa capaz de atrapalhar a sua vida. É você mesmo. Da mesma maneira que só tem uma pessoa capaz de ajudar você. É você mesmo. Não adianta ficar esperando dos outros. Muda você. Muda você. O pior inimigo que você pode ter está dentro da sua cabeça. E o melhor amigo que você pode ter está dentro de você. O médico chegou para dar uma palestra na Associação dos Alcoólatras Anônimos. E chegou e falou assim: eu vou fazer uma experiência para vocês entenderem, saberem o que eu vim ensinar para vocês hoje. Aí ele pegou uma pinça, levantou um verminho, falou assim: olha, dentro desse copo tem água. Aí soltou o verminho ficou lá se mexendo dentro da água. Aí ele pegou e falou assim: agora vocês vão ver o que acontece quando eu coloco o verme nesse copo que tem álcool. Aí pegou, levantou o verminho rebolandinho lá, soltou. Quando ele soltou o verminho, que o verminho tocou no álcool, o verminho se desintegrou. Todo mundo... No meio da plateia, um sujeito levanta a mão e fica em pé. Doutor, eu entendi exatamente o que o senhor veio mostrar para nós, doutor. E acho que a sua mensagem é sensacional, doutor. O médico todo feliz falou: pois não, meu filho, então fale em voz alta para todos os seus companheiros o que eu vim mostrar para vocês essa noite. Doutor, o senhor veio dizer para nós que
que quem bebe, quem tem álcool no organismo, não tem nenhum verme. Gente, é na sua cabeça. É na sua cabeça. Se você escutar essa palestra com a cabeça de, vou lá porque me mandaram, mas eu sei que nada vai dar certo, Deus só vai falar um negócio. O que é? Sim. Da mesma maneira que se você vier e falar, não, peraí, eu vim para cá com o espírito de que tal, mas eu vou mudar. Eu vou participar, eu vou pegar essas 5 características e vou colocar em prática. Aí a coisa acontece. Essa última história, essa história eu aprendi lá nos Himalaias, com uma mestra francesa do Sucesso das Velhices. O menino estava andando com o pai, aí o menino caiu. Quando ele caiu, bateu o joelho no chão, gritou, ai! Aí o eco, né? Eu nunca tinha escutado o eco, repetiu lá, ai! O menino nunca tinha escutado o eco, ficou olhando, né? Quem tinha respondido ele? Aí, quem é você? Aí o eco lá, quem é você? Aí não apareceu ninguém, né? O menino, seu covarde, o eco, seu covarde, seu perdedor, seu perdedor. O menino falou assim, pai, o que é isso? O pai olhou para o menino, falou assim, olha aqui isso, filho, escuta aí. O pai olhou em direção à montanha e gritou, eu amo você. Aí o eco repetiu, eu amo você. Eu admiro sua garra, eu admiro sua garra. Você é um campeão, você é um campeão. Pessoal de Curitiba é um pessoal campeão. Pessoal de Curitiba é um pessoal campeão. América Latina é um povo campeão. Pessoal da América Latina é um povo campeão. O menino correu e falou, pai, o que é isso? O pai olhou para o filho e falou assim, filho, eles chamam isso de eco, mas na verdade isso é a vida. Não adianta você querer mudar a palavra dos ventos. Mude as palavras do seu coração. Porque é dentro de você que saem todas as palavras do mundo. A vida, filha, é como um espelho. Não adianta você quebrar o espelho quando ele mostra algo que você não gosta. Mude a sua imagem. Mude as coisas que você faz. Mude as coisas que você tem à sua frente. Porque as coisas que estão na sua frente, você colocou lá, ou você se colocou no lugar em que elas estão. Mude você. E eu quero falar para você, gente, não perca essa oportunidade. Nós estamos vendo uma oportunidade, um momento em que o dinheiro do mundo está mudando de mãos. Dá um jeito dele parar nas suas mãos. E eu quero falar para vocês, todo mundo diz, teóricos, livros, palestrantes, que existe uma oportunidade em cada esquina. Eu quero falar para vocês o que eu acho. É mentira. Na vida da gente, a gente tem poucas oportunidades. Portanto, a gente precisa pegar essa oportunidade e não largar. O pessoal no Japão diz que a oportunidade é uma deusa com cabelo na frente e careca atrás. Portanto, você precisa pegar a oportunidade quando ela vem na sua frente. Porque depois que ela passar, você vai olhar na careca e está escrito oportunidade. Mas ela já passou. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história do mundo. Percebe? O Japão, que era maravilhoso, está caindo. Os Estados Unidos estava caindo, agora está subindo. Daqui 2 anos está caindo. O Brasil, que podia ter caído, não caiu. Acredite. Tá? E sempre trabalhe, nunca esquecendo, tá, gente? Nunca esquecendo que a gente está aqui numa missão muito maior, né? Que existe uma proteção divina. Quando eu vou fazer uma palestra, eu sempre guardo 2, 3 minutos para eu ficar lá fazendo minha oração, e faz parte da minha oração, Senhor, ajudai-me a realizar a missão que você me deu. Porque o grande campeão para mim não é o cara que tem carro importado, apartamento na praia, que viaja para o exterior toda hora. O grande campeão é aquele cara que toca o seu dia, chega em casa, cuida das coisas da casa, e quando ele coloca a cabeça no travesseiro, o nosso grande Criador entra no seu quarto, coloca a mão na sua cabeça e fala, obrigado, minha filha, obrigado, meu filho, por continuar a minha criação. Legal, gente, super lindo estar aqui com vocês. Obrigado. Puxa.
Nossa, super lindo, gente. Obrigado. Agradeço a Roberto Chiniachik pela sua palestra e passamos à sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas por escrito através das nossas atendentes e pelo fax 041 332 1053. A nossa primeira pergunta vem de Elvis Cândido Lima, da empresa Blanco Lima Comércio e Marketing, da cidade de Assis, Chateaubriand, Paraná. O excesso de informação está causando ansiedade e depressão, em razão da impossibilidade de acompanhar a velocidade das mudanças. Como lidar com isso? Bom, a primeira coisa, é verdade que tem um excesso de informação e também tem uma coisa que é eu diria que é um defeito. Na vida, vou dar uma dica para vocês no comportamento do dia a dia de vocês. Sempre se pergunte o seguinte: isso é minha meta ou essa é minha ilusão? Então, você tem na vida metas e ilusões. Existe uma ilusão de que você precisa saber tudo, né? Eu vejo muita gente vendo na internet, gastando muito tempo na internet, com coisas que não têm absolutamente nenhuma necessidade. Então, a primeira coisa que eu quero dar como dica para você aí de Assis Chateaubriand é o seguinte: procura estar sempre com os mestres, procura estar sempre com os caras bons. Essa é uma coisa que eu sempre procuro ensinar para os meus meninos. Filho, quando você for estudar, estude com o melhor. Quando você for trabalhar, trabalhe com o melhor. Não ande com gente que quebra galho, porque eles vão te ensinar a quebrar galhos, não vão te ensinar a ser o melhor. Então, quando você puder, se você está estudando, procure estudar na melhor escola, com os melhores professores. Quando você for trabalhar, procure trabalhar com os grandes. Nós, latino-americanos, temos a tendência de querermos ser a cabeça da sardinha. Eu acredito que é muito importante a gente ter humildade. Duas dicas que eu gostaria de dar para vocês, né? É óbvio que eu já falei que eu acho a educação fundamental. Eu volto a lembrar vocês, procurem o Sebrae. Tem curso de marketing, curso de atendimento ao cliente, curso de planejamento do negócio, planejamento estratégico. Tem que estudar. E aí eu quero falar duas dicas para vocês. A primeira coisa, gente, a primeira coisa que é fundamental: aceite ser o pior aluno da classe. Se você não aceitar ser o pior aluno da classe, você não vai crescer. Então, por exemplo, você que é de recursos humanos, aceite fazer um curso de planejamento financeiro. Você vai ser o pior, mas depois você vai agregar muito valor a você. Se você é um sujeito de finanças, aceite fazer um curso top, o desafio de fazer um curso de recursos humanos, porque aí você vai crescer muito nesse negócio. Se a gente não tiver humildade para ser o pior aluno da classe, é pouco provável que a gente dê um grande salto. A outra dica é o seguinte: o sucesso, especialmente que tem muita gente jovem aqui, estou vendo muita gente abaixo de 60 anos, tudo jovem. Adolescência, lembre-se, tem duas adolescências hoje em dia. Uma dos 15 aos 20 e outra dos 50 aos 60. O pessoal de 50 a 60 sabe que está vivendo uma adolescência, está com a mesma pergunta: o que eu quero fazer da minha vida, que profissão que eu vou ter, aonde eu vou trabalhar. Está fazendo a segunda adolescência. O sucesso, gente, não é feito das 8 às 18. Das 8 às 18 você faz o que todo mundo faz. O sucesso é construído à noite, quando você vai estudar, quando você vai pesquisar. E principalmente, procure conversar com gente campeã. Procure conversar com gente campeã. Porque essas pessoas têm o que te dizer. Eu estava com os meus filhos no Pantanal, fui dar uma palestra em Cuiabá, e aí saí com um grande empresário que me levou lá. E a gente estava em Barão de Melgaço, e esse empresário, que eu morro de vontade de mandar um abraço para ele, se ele estiver vendo, considere ser abraçado, que é um sujeito que tem supermercado, vários carros, várias lanchas. Ele mostrou um casebre e falou assim: foi aqui que eu passei a minha infância. O Rick e o Tuque me olharam. Pô. Aí eu perguntei, aí falei para os dois, falei: gente, quando a gente pegar o avião de volta, eu quero que vocês me contem o seguinte: como que alguém sai daqui para chegar onde chegou? Eu fiquei muito orgulhoso quando a gente sentou e colocou o cinto de segurança. O Arthur chegou e falou assim: pai, você quer que eu te conte a história, como que o fulano saiu daquela casa para onde ele chegou? O Brasil tem que parar de pichar os seus ídolos. A gente tem que começar a admirar. Um dos piores defeitos da nossa cultura
é de ficar metendo o pau em quem deu certo. Então, por exemplo, a Xuxa saiu lá de baixo, chegou onde chegou. O que a gente vê a imprensa falar? Mas não casou. Mas não... Pô, quanta gente que não chegou em lugar nenhum e também não casou. Agora, ela chegou lá. Então, nesse aspecto, modele a Xuxa, aprenda com a Xuxa. E outros aspectos, aprenda com os outros. Mas nós, sinceramente, gente, quando a gente lança livro novo, eu brinco, o pessoal fala, bom, agora é hora da Veja meter o pau e de não sei o que meter o pau, entendeu? Precisa, porque se o livro, agora, por exemplo, chegou em primeiro lugar, então fica tranquilo, vocês vão ver, né? Há umas 2 meses a Veja já meteu o pau no Pais e Filhos, agora vai meter o pau, chegou em primeiro lugar, sabe? Nós não podemos ter ódio de quem dá certo, porque uma das coisas para quem dá certo é ter que aguentar a imprensa metendo o pau, entendeu? Então, deixa, faz parte da brincadeira e do jogo. Vamos para a próxima. Iremos para a próxima pergunta agora e logo em seguida teremos 5 minutos finais para suas considerações. Tá legal. Está encerrando nosso tempo. A pergunta agora vem de Rochinha, o senhor lá de Ponta Grossa. Ele pergunta, como ser campeão sendo microempresário em um país com 8% de desemprego, 40 milhões de trabalhadores, sem carteira assinada, com políticos fisiológicos e sem investimentos na principal área, que é a educação. Sem educação, seremos campeões? Olha, eu guardei para falar nos 5 últimos finais uma coisa muito importante. Então eu quero dar uma dica para quem está lá escutando, pessoal daqui, fique que eu acho que vai valer a pena. Não vou citar o nome, mas você conseguiu provar que você não vai dar certo. Deus vai falar o quê para você? Sim. Legal. Na vida você olha para os problemas ou você olha para as oportunidades? Você olhou para os problemas. Eu quero te dar os parabéns. Ganhou o troféu perdedor. Em vez de você passar a sua vida colecionando oportunidades, analisando onde que estão os nichos de mercado, você começou a provar para você que você não dá certo. Deus vai falar o quê, galera? Vai falar sim. Gente, perdedor fala de perdedor. Campeão fala de campeão. Percebe? Se a sua cunhada é uma perdedora, ela vai ver o seu sobrinho que foi mal na escola, fala, o Pedrinho foi mal na escola. Mas o Joãozinho, ele tirou 4, mas o Joãozinho, o Antônio e a Soraya tiraram 2. A referência é do perdedor. Então eu quero te dar uma dica. A próxima vez que você me fizer uma pergunta, você vai fazer assim, Roberto, é o seguinte, eu que era um microempresário, que fiz aquela pergunta, que mostrei todos os problemas, quero que você me dê uma dica sobre uma oportunidade do negócio que eu tenho em Ponta Grossa. Aí, sinal que você começou a procurar opções. Então, não me pergunte como fazer para se acostumar com a derrota, porque eu nunca vou me acostumar com a derrota. Nunca. Eu perdi muitas vezes na minha vida, e todas as vezes odiei perder. Todas as vezes que eu fui derrotado, eu odiei. Como médico, muitas vezes eu lutei para um paciente viver e o paciente morreu. E eu cheguei e fiquei possesso, vontade de chutar a mesa, porque eu odiava que um paciente morresse sob meus cuidados. Quando eu dou consultoria para uma empresa, eu não admito que ela quebre. Eu falo, a partir de agora, você me contratou, azar seu, vai ter que dar certo. Que é um problema, os consultores aqui sabem, porque você entra para uma reunião, o sujeito te contrata e fala, porque esse mercado está ruim, eu acho que não vai dar certo. Para que me contratou? Eu quero falar para você, eu não me acostumo com a derrota. Eu não me acostumo com a derrota. E eu quero convidar vocês a não se acostumarem com a derrota. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é se acostumar com a derrota. É a pior coisa. Porque ele começa a achar que a derrota é inevitável. Eu quero falar para vocês, não é inevitável. Lembre-se, quando o Bill Gates começou esse negócio dele, ele era um microempresário que não tinha grana nenhuma, tinha uma ideia na cabeça, vendeu um programa que ele não tinha pronto, e ele foi lá e fez. Nesse momento, eu quero dizer para vocês que estão assistindo, o povo que está no Sebrae, tem um monte de Bill Gates entre vocês. O problema é que a diferença é que o Bill Gates olhou aonde estavam as oportunidades. E muita gente está olhando aonde estão os obstáculos. Se você olhar obstáculos, a sua vida só vai ter obstáculos. Lembra quando você está procurando conchinha na praia? Você começa a procurar conchinha, depois de 5 minutos você olha e você só vê conchinhas. Você não vê mais as pedras. Por quê? Porque você orientou a sua cabeça para procurar conchinhas.
Se você começar a olhar a praia e falar, eu só quero ver pedrinhas, você só vai ver pedrinhas. Se você puser, eu só quero ver pauzinhos, você só vai ver pauzinhos. E pra gente, tem 2 minutos só. Eu quero falar uma coisa para vocês fundamental, rapidinho nesses 2 minutos. Muita gente está falando para mim, não está vendendo nada. Ninguém está comprando. O Brasil cresceu 3%, vai crescer só 2%. Gente, o Brasil está quase 900 bilhões de dólares de vendas. Veja quantas pessoas nas suas cidades têm carros novos, têm roupas novas, estão mudando de casa, estão mudando de apartamento. Agora, o Brasil não cresceu 3% ao ano linear. Não significa que você cresceu 3%, você cresceu 3%. Não, significa que alguns vão crescer 100% e 80% vai quebrar. Então, gente, o crescimento não é linear. Então, não procure olhar para o lado, olhe para cima, olhe para frente e ponha na sua cabeça que você vai ser uma pessoa diferente. E só relaxe quando você conseguir realizar sua meta. Porque é aí que vai valer a pena viver. É quando você puder, né, daqui a um monte de tempo, que você estiver lá deitado no caixão, tiver um monte de gente chorando porque você vai fazer falta, como amigo, como chefe, como orientador, como líder, e você estiver lá no espírito olhando e falando assim, valeu a pena ter aceito a missão que Deus me deu de passar por esse planeta e deixá-lo mais bonito. Gente, o mundo já tem muito perdedor, já tem muita gente para reclamar. Seja você um campeão, proponha, trabalhe, analise, crie um novo mundo, porque o mundo todo está esperando. Deus só fez a primeira parte, o resto Ele deixou para nós construirmos, e é nossa missão. Crie sonhos grandes. Super lindo, legal a gente estar aqui com vocês. Brigadão de novo, gente.